Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel novamente. E hoje vou postar um vídeo falando sobre coisas que aconteceram no mundo através do comunismo. Mas vamos começar com a palavra de Deus. Judas, versículo 4, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Em nossos dias, a vida nas igrejas é como se não houvesse palavra de Deus. É como não houvesse vida eterna. É como não houvesse perdição eterna. Eles não querem saber disso. Eles só querem saber de coisas que tragam lucros astronômicos às suas palavras. Dou graças a Deus que Deus me impediu de viver no meio dessa gente. Mas eu vou agora voltar ao passado para dizer a vocês como é que essa desgraça chegou ao ponto que chegou. O mal que existe hoje no mundo não veio do mundo, veio da igreja. Como é que funcionou isso? Há 300 anos atrás, ou mais um pouco, tinha uma família chamada Romanov que dominava a Rússia. Eram imperadores, reis, eles que comandavam a Rússia. E eles tinham um poder extremo, um poder muito grande. E a Rússia, que era um país cristão, que se cria em Deus e se cria na cura divina, apareceu por lá um homem que se dizia sacerdote de Deus chamado Rasputin. E ele era um pregador do evangelho. Porém, antes de Rasputin aparecer em cena, a Rússia decidiu invadir a Alemanha. Coisas de guerra, coisa de criança, né? Porque criança é que gosta de briga, né? E nesta de invadir a Alemanha, a Rússia ficou dividida. Uns diziam que sim, outros diziam que não. E lá Romanov ordenou a invasão da Alemanha, que sofreu muitíssimo com a presença dos russos atacando o seu país. Mas o alemão, ele promoveu uma vingança. Procurou saber como destruir a Rússia. Porque se não tinha um exército para destruir a Rússia, devia haver um outro meio. E usar o chamado meio de infiltração. Na época apareceu um elemento de igreja chamado Karl Marx, que lia a Bíblia, que escreveu o comentário do livro de João, e ele começou a pensar numa sociedade justa. O grandíssimo tolo, porque a justiça social só acontecerá a partir do milênio para frente. É isso que a Bíblia fala. A prosperidade não é para hoje,
é a partir do milênio para frente, onde haverá justiça social. Que uma pessoa não vai ganhar 20 mil dólares porque ele nasceu numa família rica. Ele vai ganhar 3 mil, e aquele que ganhava só 1.000 ao lado dele, sendo regido por ele, vai ganhar a mesma coisa. Verá justiça social. Então ele começou a escrever. E teve um homem chamado Lenin. Lenin não era um homem trabalhador como você e eu, não. Ele veio de famílias boas, gente que tinha dinheiro, e se interessou pelos ensinos de Karl Marx e foi contactado pela Alemanha para fazer uma revolução interna de infiltração dentro do território russo, e ganhou milhares de dólares, dinheiro em abundância, para derrubar a Rússia e o czarismo, a família Romanov. Então, ele começou a pregar amor livre. Ora, o pessoal gosta do que não presta. Amor livre significa vamos fazer sexo com quem a gente puder e não tem nenhum compromisso perante a lei. Aí, aqueles que gostavam de pornografia, de sujeira, de imundice, abraçaram a causa de Lenin. E Lenin disse, para se fazer uma revolução precisa de 3 coisas. Primeiro, dinheiro. Segundo, dinheiro. Terceiro, dinheiro. Porque é só comprado. Aqueles que trabalham, aqueles ativistas, são tudo pagos. Eles não fazem de coração. O povo é massa de manobra. Então, quando Lenin, que foi criado também dentro da igreja, viu o poder da igreja e o poder da comunicação, começou as suas pregações sustentadas pela Alemanha. E a Alemanha foi destruindo, foi corroendo o Império Russo. Até que chegou um dia que eles ficaram tão fortes que o czar estava sendo acuado porque Rasputin, o monge louco, endiabrado da Sibéria, tinha chegado na capital e soube que o filho de Rasputin, o herdeiro do trono, era hemofílico. Foi lá orar por ele. E a mãe do menino, você sabe como é a mãe, estava tão desesperada que aceitou ele orar. E ele orou pelo menino, mas ele era endemoniado. Aquilo foi um milagre satânico. O menino ficou curado imediatamente e o Rasputin saiu mancando como tivesse um espírito do mal que estava operando naquela sala entrasse nele. Então todos ficaram muito impressionados, porém a rainha muito mais. E agora, cada vez que o menino ficava doente, chamava o Rasputin, e o Rasputin fazia o seu milagre. Era o diabo que operava através dele. E eles tentaram matar ele muitas vezes, envenenado, com tiro, com isso, e ele nunca morria. Porque ele era muito forte, e o diabo estava com ele. E ele tinha uma missão diabólica para destruir a Rússia, que era um país cristão. Então, um dia, quando os militares viram que o Rasputin já tinha tomado todo o governo através de seus amigos, decidiram matar ele. Deram veneno, deram um tiro nele, vários tiros, e jogaram ele no rio, congelado. E mesmo assim foi muito difícil ele morrer, mas ele morreu. Sendo assim, eles foram ao palácio e disseram para Romanov, olha, você está destituído do poder, mas nós vamos dar uma casa na Sibéria para você viver lá, não apareça mais por aqui. Antes, porém, vamos tirar uma fotografia de recordação. Então,
A rainha se vestiu a rigor, as filhas, o filho e Romanov também. Quando foi na hora de disparar a máquina fotográfica, eles dispararam armas pesadas, metralhadora, fuzil e fizeram a carnificina da família real. Porque o comunismo é assim, não tem amor a nada, nem a seus próprios colegas. Bom, agora eles estavam no poder e começaram a oprimir o povo, começaram a atacar outras nações. Assim como a Alemanha tomou outros países, a Rússia também tomou muitos outros países, e teve países que o pessoal morreu de fome. 20 milhões de pessoas pereceram. De onde era Karl Marx? Da igreja. Lenin? Da igreja. Depois apareceu Stalin. Stalin era um homem, segundo a história, um homem muito feio. E ele tinha um complexo de inferioridade muito grande. Mas ele foi trabalhando, mentindo aqui, mentindo ali, mentindo aqui, matando ali. Chegou ao poder, coisa que eles nunca imaginavam que ele chegasse. Quem era Stalin? Estudante de teologia. Morava dentro do seminário. Mas saiu porque viu que a igreja, através dos discursos, podia dar poder a ele. E aí, Stalin tomou conta do partido. E o que Stalin fez? Como ele se sentia muito acabrunhado, muito feio, muito ridículo, ele, segundo os amigos dele, né, ele não olhava para o lado assim, não. Porque tinha uma papada aqui, ele virava todo o corpo para a papada dele não aparecer. E nunca dormiu 2 noites no mesmo lugar. Quando eu já durmo na mesma cama há 15 anos ou mais. Eu que sou feliz. Não tenho a menor preocupação de ser morto dormindo. Eu não tenho. E aí ele começou a matar os correligionários dele. Aqueles que ajudaram ele a chegar ao poder, ele foi cortando. E depois ele fez outra coisa ainda pior. Começou infiltração comunista dentro das igrejas. E a Igreja Católica foi a grande vítima. O que ele fez na Igreja Católica? Introduziu mais de 300 agentes comunistas dentro da Igreja Católica, com muito dinheiro na área de escolha para sacerdotes. Se a pessoa chegava lá, falava uma voz grave e tinha chamada para o ministério, isso não servia. Mas se chegasse uma pessoa com trejeitos femininos, eu não estou falando gay, trejeitos femininos, muito manso, a esse eles aceitavam, porque ia enfraquecendo a Igreja Católica. E pagou centenas e centenas de jornalistas para escrever livros, escritores, digo, a favor do comunismo, que se levar 50 anos uma pessoa não consegue ler todos os livros. E no Brasil, na época dos anos 60, tinha pelo menos 100 jornalistas que eram pagos por Stalin. Não através da Rússia, mas através da Tchecoslováquia. Então, esta força comunista, que você não encontra um trabalhador no meio deles, você não encontra. Faça um levantamento para ver se você encontra um trabalhador. Não existe lá. São só assassinos, gente que viveu fazendo sequestros, assaltos, como o próprio Stalin. Roubava bancos. E aí, nós encontramos um desejo forte de tirar primeiro a liberdade do homem.
como em Cuba a pessoa não pode ir e vir. Isso é um direito que Deus deu ao homem, pois eles tiram esse direito. Alimentação escassa, eles não falam isso. Que existe países dominados por esse tipo de gente que não existe nem papel higiênico. Você ficaria sem papel higiênico? Desculpe a pergunta que eu estou lhe fazendo. Mas eles falam de grandezas. Grandezas para o bolso deles. Porque quando a Rússia caiu, a Rússia comunista caiu, de um dia para o outro apareceram os milionários. Como apareceram os milionários se lá era comunismo, economia planificada? Porque o comunismo tem os seus conchaves. Então, agora nós estamos no Brasil vivendo uma situação muito ruim. Porque se eu conversar com você, o que conta, o que determina o que você é o seu passado. O que é que você fez nos últimos 30 anos? Eu estava na cadeia. Não produziu nada, somente despesas. Não ajudou em nada. E aí encontra outro que participou de assaltos. Outro que participou de assassinatos. Outro que quer o aborto a todo custo. Outro que quer reduzir a população através de doutrinamento homossexual. Vocês entendem? E a igreja no Brasil hoje está quietinha. Onde estão os cardeais da Igreja Católica do Brasil? Não honram a saia que vestem. Não. E os padres? Tem 2 que estão só lutando, somente 2. Com milhares de padres e freiras no Brasil e cardeais e bispos que não servem de nada. Sabe por que eu digo que não serve de nada? Porque eu tenho 2 catecismos do Vaticano. Eu sei o que está escrito no catecismo, que tem muita coisa boa, que serve para a vida da pessoa, mas eles não leem. Mas são atrasadíssimos mesmo. E a Bíblia leem? Também não leem. E o livro de oração, eles leem? Também não leem. Eu não sei o que justifica a vida deles. Não fazem nada. E na crise que o Brasil está passando, estão calados. Estão se sentando no colo do Partido Comunista. O Brasil, desde 1935, tem esta sombra do comunismo sobre o povo. E muitos têm perdido a vida, têm se sacrificado para que isso não aconteça. Mas eu olhando em Brasília, conforme a hora do Brasil, sempre diz, em Brasília, 19 horas. Ninguém está fazendo nada. Estão só comendo. Pessoas que eu conhecia assim no dia a dia, que trabalhei junto com eles, se tornaram verdadeiros sanguessugas, chupa-cabra, como se diz na língua espanhola. Gente que não serve para nada. Gente que se aposenta sem ter uma lei a favor do povo. Nenhuma! E são evangélicos. Tem pelo menos 100 evangélicos que estão comprometidos em receber dinheiro do mensalão. E pelo que indica, todos, porque não apareceu esse evangélico ainda, segundo estudos de comentários que a gente ouve. Porque eu não estou em Brasília, eu estou em outro continente, em um outro país. E a minha igreja, que é a maior igreja evangélica do mundo, a Assembleia de Deus, não tem uma voz dentro dela. Não tem. Contra esse tipo de coisa. Não tem. As lideranças estão quietinhas.
Eu tenho um pensamento que quem cala consente. Será que eu estou errada? Porque às vezes a pessoa pega uma sentença do meio de um discurso que eu falo e quer me crucificar por causa daquela sentença. Não, você tem que ouvir o vídeo todo e ver o meu pensamento sobre o vídeo. E aí você vai notar que eu sou pelo trabalho, seja de pedreiro, seja de pintor, seja de mecânico, seja de locutor, seja de motorista de táxi, motorista de caminhão. Faça alguma coisa. Porque a gente descobre o passado da pessoa. Claro que a gente descobre. Mas certa vez um policial que tinha uma certa posição dentro da polícia, ele disse: a gente sabe tudo sobre os pastores. Sabe até das verdureiras que eles tinham e faliram. A gente sabe tudo. Aí eu fico pensando, se um dia forças comunistas que estão desde 1935, desde a intentona comunista no Brasil, tomarem o poder, muito evangélico que hoje está na televisão, mentindo para o povo, falando de uma toalhinha que passa na porta do banco e a dívida é paga, a dívida desaparece, que isso é uma tremenda de uma mentira. Eles vão ser pegos, porque o comunismo é uma coisa que não tem amor a ninguém. E muitos entram pela porta do Partido Comunista e só saem pela chaminé. Não sei se você está me entendendo. Eu não quero ser contra ninguém. Não. Quero ser contra o diabo. E aonde ele se manifestar, a palavra de Deus tem que combatê-lo em tempo e fora de tempo. Agora você que tem uma igreja grande, uma igreja pequena, ou não tem igreja nenhuma, por que você está calado? Será que estão dando dinheiro para você? Será? Eu me pergunto, esse silêncio dos bons me incomoda mais do que o grito dos maus. Alguma coisa por trás dos bastidores está acontecendo. Nos dias de Hitler, quando viu o problema dos pastores, disse assim: dá um pouco de dinheiro para esses corruptos. E eles deram e os pastores se calaram, depois pagaram o preço. Portanto, eu já tive pastor comunista. Eu sei o que está embaixo da vara comunista. E são cruéis ao extremo. Ele não me matou porque eu acho que não teve chance. Mas cheguei muito perto de perder a minha vida. Pastor da Assembleia de Deus, comunista. E era só eu que sabia, porque eu era o vice-presidente dele. Era só eu que sabia? Não, todos sabiam. Mas ficam calados. Meu jovem, minha jovem, dona de casa, eu não estou dizendo para irmos para a rua e fazermos uma revolução. Não. Nem isso que eu estou dizendo. Porque eu sou contra esse tipo de coisa, porque em um dia Marechal Floriano fuzilou metade da minha família. Em um dia. Então, eu não posso aceitar este tipo de coisa. Devido o telefone estar tocando, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.